Você sabe quando usar a palavra of em inglês? E quando não usar? Essa é uma dúvida muito comum que atormenta todo mundo que está aprendendo inglês. Então nesse vídeo eu vou te dar uma luz sobre quando usar e quando não usar o of nas frases. Então vamos lá? Let's get started. Olha só, se você quer entender o inglês falado por um nativo, mas não consegue entender aquelas junções que eles fazem, esse problema tem solução. Nós criamos o curso Spoken English, que é um curso onde eu ensino exatamente todas essas junções, reduções, essas abreviações que são tão comuns quando falantes nativos falam inglês no dia a dia. Então, se você quer aprender o inglês falado por nativos, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso Spoken English. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso curso, é só você entrar aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. Entra no grupo e aguarda que em breve a gente passa mais informações por lá. Agora vamos falar quando você deve ou não usar a palavra of em inglês. Porque normalmente esse of a gente traduz como de em português. Uma coisa que nem sempre dá certo é você simplesmente pegar a palavra de, que você fala em português, em qualquer situação, e traduzir para of. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Porque você precisa aprender qual é a estrutura do inglês que usa a palavra of, qual que não usa. Então vamos lá, quando a gente deve usar ou não o of nas frases em inglês? Antes, deixa eu só tirar uma dúvida sobre a pronúncia. A palavra of é pronunciada com um som de V no final, é of. Porque se você falar off é a outra palavra com dois Fs, tá? Então, só para tirar essa dúvida da pronúncia, é of. Uma das situações mais comuns que geram dúvidas na hora do aluno falar uma frase em inglês, se ele coloca ou não esse of, é quando a gente está falando de adjetivos. Então, para você entender melhor, olha só. Vamos supor que eu queira falar um problema sério em português. Então, normalmente em português, a gente coloca o adjetivo depois do substantivo. Às vezes em português você pode colocar antes, que não tem problema. Então, se eu falasse um sério problema, também tá certo. Em português essa forma também é correta. Aí vai depender um pouco da situação, do tipo de frase, mas em geral, na maioria dos casos, a gente coloca o adjetivo depois do substantivo. Em inglês, eles colocam antes. Então, sempre que você for usar um adjetivo em inglês, você tem que colocar o adjetivo primeiro, depois o substantivo. Então, se eu fosse falar um problema sério ou um sério problema em inglês, eu só tenho uma opção, que é falar a serious problem. A serious problem. Então, serious tem que vir antes do problem. Beleza, então você já entendeu a ordem do adjetivo em inglês. Então, vamos supor que eu queira falar uma cirurgia cardíaca. Como é que eu falaria isso? Em inglês eu vou dizer a cardiac surgery. A cardiac surgery. Beleza? Porque cardiac é cardíaco. Então é um adjetivo, eu coloco antes de surgery, que é cirurgia. Agora, eu poderia falar também uma cirurgia do coração, certo? Porque do coração equivale a cardíaco. Então, em português eu poderia usar dessas duas formas. Aí, nota o seguinte, a palavra cardíaco, ela é um adjetivo por si só. Agora, a palavra coração não é. Coração é um substantivo. Porém, a gente pode usar como se fosse um adjetivo para caracterizar alguma outra coisa, só que nesse caso você tem que colocar o de. Então, uma cirurgia de coração. Então, esse de coração é como se formasse uma expressão que equivale a cardíaco. É como se esse de coração fosse um adjetivo. Tá, então como é que você falaria em inglês uma cirurgia do coração, usando a palavra coração? Você pode também, só que em inglês você não precisa mudar nada. É só colocar a palavra heart antes de cirurgia. Automaticamente ela se transformou num adjetivo. Ela equivale ali a um adjetivo. Está caracterizando aquele tipo de cirurgia. Então você fala a heart surgery. A heart surgery. Nesse tipo de situação, é bem simples em inglês. Você simplesmente inverte a palavra, mesmo sendo um substantivo. Então, sempre que você vê dois substantivos um do lado do outro, geralmente é porque o primeiro, na verdade, está funcionando como se fosse um adjetivo. Ele está caracterizando o segundo. Agora, olha esse exemplo. Eu quero falar a mesa da cozinha. Então, o objeto que eu estou falando é a mesa. Qual mesa que é essa? Que tipo de mesa? É a mesa da cozinha. Então, da cozinha é como se fosse um adjetivo. Eu estou especificando, caracterizando essa mesa, para você saber de qual mesa eu estou falando. Como é que você vai fazer isso em inglês? Você pega a cozinha e coloca antes da mesa. Pronto. The kitchen table. The kitchen table. Virou a mesa da cozinha. Agora, em inglês também existe a possibilidade de você usar o de. Nesse exemplo, eu poderia dizer também the table of the kitchen.
the table of the kitchen. Então é possível você construir a frase dessa forma, usando o of the. Então isso não está errado. Só que isso depende. Você vai me perguntar, qual que é a regra? Como que eu sei quando eu posso usar de um jeito ou de outro? Não existe uma regra. É o uso que as pessoas fazem no dia a dia. Então você tem que observar. Às vezes você pode usar das duas formas, que tanto faz. Às vezes eles vão preferir a forma, é mais usado a forma invertida. E às vezes é mais usado a forma com o of the. Então não é algo de você se descabelar muito por causa disso. Vai observando o que você ouve mais e vai usando igual. Se você eventualmente usar uma forma que talvez não seja muito comum, as pessoas vão entender de qualquer maneira. Ninguém vai deixar de entender por causa disso. E se de repente a pessoa achar estranho aquela forma, ela vai te falar a forma mais usual. Outro detalhe que alguém poderia perguntar é se eu posso falar the table of kitchen, sem colocar esse the. Não pode pelo seguinte, esse the é o artigo definido, significa o ou a. Então a gente tem a cozinha. Então você fala a mesa de a cozinha. Em inglês fica separado. É que em português a gente fala a mesa da cozinha. A gente faz uma junção entre o de e o a, formando a palavra da. Mas lembra que da é o de mais o a. E o do é o D mais o O. Só que em inglês não existe essa junção nesse caso, então fica sempre separado mesmo. Então se eu quisesse falar a porta do carro, eu poderia falar the door of the car ou the car door. Provavelmente the car door seria mais usual, porque é mais curto inclusive. A capa do livro poderia ser the cover of the book ou the book cover. As chaves do carro, the keys of the car ou the car keys. A expressão the car keys é muito mais usual. Vamos ver uma outra situação que em inglês eles não colocam esse of, mas em português a gente coloca. E se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like aí pra gente, porque isso ajuda o canal a crescer, o vídeo a chegar a mais pessoas. E já se inscreve aí também, assim você fica fazendo parte da nossa comunidade. Uma outra situação que gera dúvidas é com alguns verbos, porque tem alguns verbos em português que a gente sempre usa o de, como uma ligação aí, então é necessário. Em inglês não é. Os mais comuns são precisar de, gostar de, lembrar de e esquecer de. Então você vê que em português, se você for fazer uma frase, você vai ter esse de para poder fazer a continuação aí depois do verbo. Então esse de em português é como se fosse a ligação que você precisa colocar entre o verbo e a próxima palavra. Em inglês, geralmente esse de já está embutido no verbo. Então, por exemplo, eu quero falar, eu preciso de um celular novo. Em inglês você vai falar I need, aí você já falou, eu preciso de, né? O de já está embutido aí no need. I need a new phone. Eu quero falar, eu gosto de chocolate. Então você fala I like, que você já falou, eu gosto de, I like. Chocolate, I like chocolate. Eu esqueci de trazer o meu carregador. Então, I forgot. Então aqui eu já disse, eu esqueci de, então I forgot to bring my charger. I forgot to bring my charger. Eu nunca me lembro de aguar as plantas, regar as plantas. I never remember to water the plants. I never remember, então remember já é eu nunca me lembro de. Então até o de já está embutido aí no remember. Agora tem um que vale a pena mencionar aqui, que é quando você fala que veio de algum lugar. Quando esse de indica a origem de alguma coisa, você usa from, não é nem o of, é from. Porque a palavra from também significa de, só que indica a origem de alguma coisa. Por exemplo, eu quero dizer, ele veio dos Estados Unidos. Então eu digo, he came from the United States. He came from the USA. Então nesse caso é from, tá? Na verdade são 4 situações principais. Com adjetivos, que eu já falei, com alguns verbos. A terceira é com possessivos, que em português a gente também usa o de, do e da para se referir à posse. Por exemplo, o carro do John. Tá vendo? Então a gente usa esse do para indicar que esse carro pertence ao John. Como é que você faz isso em inglês? Quando você está falando de posse entre pessoas, então você está falando que alguém tem alguma coisa, que aquela coisa é de alguém. Então, nesse caso, você vai simplesmente colocar o nome da pessoa primeiro, ou a palavra que se refere a uma pessoa, colocar um apóstrofe S e o objeto que ela possui. Então, essa é a estrutura para dizer esse tipo de frase. Então, o carro do John, então você coloca o John primeiro, mais um apóstrofe S, então fica John's, e depois o carro, car, John's car.
É o carro do John. Esse S que a gente coloca no nome da pessoa, ele serve para indicar essa relação de posse. Então, essa é uma estrutura do inglês. Aí não é o verbo to be não, tá? Não tem nada a ver com o verbo to be. A casa do meu amigo. Então vai ser o meu amigo primeiro, my friend's, aí você coloca o apóstrofe S, house, my friend's house. O celular do meu filho. Então vai ser o meu filho primeiro, my son's, né? Apóstrofe S, phone. My son's phone. Outra coisa que é importante você observar, porque não tem uma regra, não tem como você saber se você não aprendeu, é que existem certas palavras, pode ser adjetivo, pode ser algum verbo, alguma expressão, que tem a palavra of como parte daquela palavra. Ela precisa do of para fazer a ligação. Da mesma forma que a gente precisa do de para fazer a ligação com alguns verbos, como eu falei, né, eu gosto de. Se não tiver esse de, fica faltando, fica errado. Em inglês acontece isso com algumas palavras. Eu quero falar, ela tem medo de baratas. She is afraid of cockroaches. Então, quando eu quero falar que a pessoa tem medo de, em português a gente usa o de. Em inglês eles também usam o de nesse caso, né? Então, medo de, eles vão usar o of para fazer a ligação. She's afraid of cockroaches. Agora, olha só, se eu quero falar assim, ó, depende de você. Então, o verbo depender, em português a gente usa o de também para fazer a ligação. Em inglês, não. Eles usam it depends on you. It depends on you. Então, em inglês é depend on. Tá vendo? Não é a tradução. Você tem que olhar qual que é a palavrinha ali que faz essa ligação. É como se fosse um parafuso. Cada objeto vai ter o seu parafuso certo. Se você tentar usar um no lugar do outro, não vai dar muito certo, né? Então, lembra que, nesse caso do depender, em português, o parafusinho que a gente usa para ligar o depender na próxima palavra é o de. Agora, em inglês, é outro. É depend on. Eles usam o on. Bom, espero que tenha dado uma luz aí para vocês. Se você observar as coisas que eu falei nesse vídeo e começar a aplicar, já vai resolver a maioria das situações na hora de usar ou não esse de, esse of. E se você tiver outras dúvidas na hora de usar palavras em inglês, deixa aí nos comentários para eu saber. Assim eu posso criar conteúdos que vão te ajudar a falar melhor o inglês. E se você quiser dar uma pausa agora nos seus estudos de inglês, eu vou deixar aqui do lado um vídeo do meu outro canal, que é um canal de ciências e experiências que eu faço com os meus filhos. Esse é para você relaxar e curtir e com certeza você vai aprender muitas curiosidades também. So guys, that's it for now. Thanks for watching and I'll see you next time.